Minhas caras, meus caros, vamos a um assunto complexo, não é da coisa, falarei bastante a respeito, porque o troço é complicado, né? Está no Supremo a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, que diz que os artigos 124 e 126 do Código Penal são incompatíveis com a Constituição. O 124 prevê pena de 1 a 3 anos para a mulher que fizer o aborto voluntário, e o 126 para o profissional, pena de 1 a 4 anos para o profissional que fizer o procedimento. Portanto, criminalizando o aborto voluntário. A lei brasileira exclui a hipótese de crime no caso de a mãe correr risco de vida ou de morte, como dizem alguns, que eu considero impróprio, ou de estupro. E também o Supremo, por conta própria, acrescentou no caso de fetos anencéfalos. Então aí não tem crime, porque vive apenas algumas horas e, portanto, é um sofrimento. A mulher, na prática, é submetida a uma espécie de tortura, ficar com uma gravidez que sabe que, enfim, dará, né, na morte de uma criança depois de algumas horas. Então, me parece isso bastante razoável. Agora, vejam só. É o Congresso que votou essas leis todas. Exceção feita a questão dos anencéfalos. Será que cabe ao Supremo agora, como quer a DPF, estabelecer, então, exclui-se a hipótese de crime para o aborto até a 12ª semana? De onde se tirou essa 12ª semana? É que alguns estudos indicam, mas tudo isso bastante controverso. E temos de pensar nas consequências. Porque, por exemplo, a partir daí o SUS tem de se preparar para fazer esses procedimentos. O SUS se preparando, é preciso ter os profissionais. Médicos podem alegar questão de consciência para não fazer. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina é contra a mudança da lei. Eu entendo que quando a gente está indo para um caminho que tem um vespeiro, é melhor contornar do que entrar no vespeiro. A esmagadora maioria da sociedade brasileira é contra, mas ainda assim eu não acho que esse seja um argumento definitivo. Poderia ser contra uma coisa boa. Só que então é preciso que essa sociedade seja convencida, é preciso fazer mais debate. Porque notem, isso é diferente de algumas ações de alguns trogloditas contra o Supremo que estão acusando o Supremo de legislar. Eu acho que nesse caso o Supremo realmente estaria legislando. Ah, mas você escreveu hoje, na sua última coluna na Folha, que o Supremo está sendo atacado por gente detestável. E está, porque ali são coisas distintas. Quando o Supremo diz não existe marco temporal para demarcação de terra indígena, não existe mesmo, basta ler a Constituição. Isso é uma invencionice. E o conjunto das leis que protegem os indígenas. Quando o Supremo fala de estabelecer uma quantidade para distinguir tráfico de consumo no caso de droga, se estão protegendo negros, pobres, jovens, que aos milhares estão indo parar na cadeia. Não é? E não existe um outro bem que está deixando de ser tutelado ou que será subtutelado a partir daí. E a mesma coisa quando o Supremo diz o casamento homoafetivo sim é constitucional, porque ele atende aos valores da dignidade da pessoa humana, quando estende a punição para o crime de racismo, a transfobia, a homofobia, neste caso você está protegendo vulneráveis e não está reduzindo a tutela de nenhum outro bem que já está ali na Constituição. Não é a mesma coisa em relação ao aborto. Por mais que, e eu compreendo, os argumentos são fortes. A ministra Rosa fala, há uma prevalência da vida do feto sobre das mulheres, o direito das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva, tudo isso é verdade, são argumentos fortes, sim. De 2008 a 2017, 2,1 milhões de internações em decorrência de abortos. Espontâneos e muitos mal feitos, mas lá, de 2000 a 2016, morreram 4.455 mulheres. A maioria pobre. Sim, são argumentos fortes. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a sociedade? Em vez de o Supremo tomar o lugar do Congresso e legislar, eu acho que essa DPF nem deveria ter sido aceita. E sem contar que o caput do artigo 5º da Constituição fala na proteção à vida.
sem considerandos. E o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, né? E está lá, artigo 4º, a linha 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Eu acho sim que temos de debater esse assunto, mas vamos debater com a sociedade. Não é para o Supremo tomar essa decisão. Isso é diferente dos outros temas. É isso aí.